Pessoal, tudo bem? Aproveitar esse final de semana de sol aqui para gravar mais uma vez esse Jetta GLI. Prometi para vocês que eu ia trazer mais detalhes a respeito desse carro. E nesse vídeo aqui eu vou focar nos ditos problemas, né, nos pontos de crítica desse carro aqui. O que ele tem de positivo, provavelmente você que está acessando esse vídeo aí conhece muito bem. É um carro esportivo, raiz, né? É um carro com desempenho animal, né? Tanto com relação ao desempenho de motor, comportamento de câmbio, de suspensão, né? É uma raridade aí no mercado, né? Uma das poucas opções de carros realmente esportivos que nós temos, né? Lembrando que o Jetta GLI não é um esportivado, ou seja, o que a gente tem aqui em termos de aparência esportiva, né? Esses detalhes aqui agressivos, essas rodas aí não são detalhes meramente estéticos, mas é um carro realmente de excelente desempenho. Ele traz aí o espírito do Golf GTI, digamos assim, né? Mas eu vou focar nesse vídeo aqui aquilo que se fala em termos de crítica para esse carro, né? É claro que a gente tem aqui um carro de excelente desempenho, de porte médio, que tem um preço bem menor hoje no nosso mercado. Claro que falando em preço de carro hoje no Brasil, a gente não pode falar de carro barato, né? Mas ele tem um preço, sim. Hoje esse carro aqui, a tabela dele, se não me engano, é em torno de 245 mil. Um valor bem menor do que BMW 320, do que Audi A3, do que Audi A4. Mercedes Classe C nem se fala, né? Até a Mercedes CLA é bem mais cara, né? São preços aí sempre acima de 300 mil reais que a gente está falando. E esse carro aqui ele tem um desempenho bem superior, por exemplo, ao Audi A3, ao Audi A4. Tem um desempenho superior à BMW 320, porte semelhante, né? Espaço interno até maior aí, porta-malas até maior do que BMW Série 3, do que Audi A3. Numa versão esportiva com desempenho bem superior. Obviamente, né? Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: obviamente de algum lugar sai esse preço, né? A Volkswagen ela não é mais boazinha aí do que a Audi, inclusive é o mesmo grupo, né? Ou mais boazinha do que a BMW. Sim, esse carro ele tem algumas simplificações, ao meu ver, né? Do meu gosto, né? São simplificações muito bem escolhidas, são coisas assim que na maioria dos pontos a gente não sente, né? E ele traz muitos mimos, muitos recursos tecnológicos bem interessantes aí para a faixa de preço, tá bom, pessoal? Mas a questão de preço desse carro é bastante polêmica, né? Tem gente que acha ele bastante caro. É claro que se você comparar com o nível aí de um Toyota Corolla que custa menos de 200 mil reais, né? Um Corolla Altis, por exemplo, custa lá em torno de 185 mil reais, o valor dele é elevado. Mas levando em consideração o desempenho, ele fica barato. Tudo questão de ponto de vista, né? Mas eu vou focar aqui nesse vídeo naqueles pontos que se fala, que se critica esse carro, e se eu acho que isso realmente tem sentido, eu acho que poderia realmente ser melhor ou não, tá? Com certeza um dos pontos de crítica desse carro aqui, que eu acho até certo ponto justo, né? Até acho uma compensação justa, é o acabamento na parte traseira dele mais simplificado. Então esse acabamento aqui nas portas traseiras, né, e até colunas aqui na traseira, é um acabamento bem mais simples do que até mesmo um Toyota Corolla, nem se fala aí desses carros premium que eu falei, como o BMW Série 3, né? Mas eu acho interessante, assim, acho justo, ele pelo menos tem vidro elétrico traseiro, né? O desenho de porta ele não é feio, um desenho bonitinho, mas aqui tudo é plástico duro, né? Ele só tem esse acolchoadinho aqui. Então realmente é algo assim que não condiz aí com o nível de preço do carro, mas eu acho até de certa forma algo bem pensado, até algo justo, porque na maior parte do tempo de utilização é só o motorista lá, né? Claro que isso depende da realidade de cada proprietário, de cada família, mas geralmente é só o motorista lá na frente, mais um caroneiro, né? A maioria do tempo, na maioria das famílias não se usa aqui o banco traseiro. Então achei uma compensação justa aqui essa simplificação das portas, tá? Os bancos em compensação são lindíssimos, né? Porque a gente tem uma configuração esportiva nos bancos dianteiros.
E bancos traseiros esportivos também, né? Quem vai sentado aqui atrás encaixa bem o corpo, então é um carro que tem o apelo esportivo dele aqui se manifesta inclusive com relação ao banco traseiro, né, pessoal? Aí, permanecendo aqui, ainda falando da parte traseira do carro, um dos maiores pontos de crítica que eu mais vejo, sem dúvida, o pessoal falar é a falta da saída de ar-condicionado no banco traseiro. Realmente é esquisito, tá? Eu acho assim, em termos visuais, eu acho esquisito esse acabamento aqui desse encosto traseiro, que parece que deveria trazer alguma coisa. Um porta-objetos, uma entrada USB, uma saída de ar, não tem nada aqui. Mas eu vou mostrar uma coisa que a maioria do pessoal aí que grava com esse carro aqui não tem mostrado, que é o seguinte. Vamos colocar esse banco aqui para frente. Olha que legal, o banco do motorista dianteiro ele tem regulagem elétrica, tá? Bom, já que eu tô falando no banco, eu vou falar de uma coisa que sim, eu acho que faz falta nesse carro e que mereceria ter. O banco do passageiro ele não tem regulagem de altura. Não é que ele tem regulagem apenas manual, ele nem tem regulagem manual de altura do banco. Isso eu acho que um carro nesse nível de preço não poderia deixar de trazer, né? Preferiria até, no meu gosto, né? Não sei o que vocês acham, preferiria até que não tivesse esses ajustes elétricos do banco do motorista, poderia ser manual, mas que tivesse regulagem, as mesmas regulagens aí do banco do motorista para o banco do passageiro. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês a respeito disso? Mas voltando à questão que eu estava falando da saída de ar no banco traseiro, eu vou mostrar o seguinte para vocês. Esse carro aqui, ele tem saída assim de ar para os passageiros na traseira e fica aqui embaixo do banco, estão vendo? Olha lá, ó. São essas saídas de ar aqui que ficam embaixo dos bancos, tá? Tanto no banco do motorista aqui como no banco do passageiro. Será que é tão eficiente quanto se tivesse uma saída de ar aqui nesse console central? Eu não sei, né? Sabe o que eu sinto falta? Eu vejo alguns vídeos, algumas avaliações, mas eu nunca vi assim alguém que tem esse carro, que usa ele no dia a dia e que tenha sentido falta realmente dessa saída de ar para o banco traseiro. Então, se alguém tiver aí, quiser comentar, né, vou também ficar atento, ver se eu encontro algum relato nesse sentido. Olha, eu tenho uma família, algumas pessoas ficam no banco traseiro aqui do Jetta GLI e a cabine não refresca suficientemente, né? Lembrando que ele tem ar-condicionado digital de 2 zonas, tá? E me parece, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu conheço aqui desse ar-condicionado, ele é bastante eficiente. E ainda tem essas saídas de ar aqui embaixo dos bancos. Será que isso é suficiente ou não? Tenho dúvidas, tá? Então eu não seria assim tão... não teria tanta certeza, tá, pessoal, em dizer que é um absurdo esse carro não ter a saída de ar ali no console central para os passageiros do banco traseiro, tá bom? Agora, um ponto que esse carro é criticado também e que eu acho assim que foi uma perda em relação ao Jetta GLI anterior, né? Lembrando que esse carro aqui ele está disponível no mercado nacional desde 2019 e na versão 2022 ele sofreu um facelift. Então 2019, 2020 e 2021 ele tinha um visual, né? Que inclusive a gente diferencia bem em função de que o 19, 20 e 21 não tem esse acabamento aqui na parte de baixo dos para-choques, do para-choque dianteiro. E o 22 então recebeu novas rodas, né? 22, 23 e 24. Esse aqui, por exemplo, é um 23, então ele recebeu essas rodas, recebeu esses detalhes aqui no para-choque dianteiro, né? Tem importantes alterações na traseira. Eu achei, pessoal, que a partir do 22, o maior ganho nesse carro foi nesse design traseiro aqui, né? Ele era um pouco simples assim. O 19, o 20 e o 21 eu achava o para-choque traseiro mais simples. E a partir do 22 ele ganhou esse para-choque aqui bem mais trabalhado, bem mais esportivo. E essas saídas de ar traseiras aqui, saídas dupla funcionais, isso aqui não é só estético, né?
com um diâmetro maior, ovaladas, ficou muito lindo, muito top o design desse carro aqui. Então a traseira aí, na minha opinião, a partir do 22, esse design traseiro aqui, ele acompanha a esportividade do conjunto, tá? Mas uma coisa que ele perdeu em relação ao 19, 20 e 21 é a impossibilidade de se ter o mapa, né? Quando você usa a navegação, o GPS, não tem o mapa aqui no cluster do motorista, aparece só lá na multimídia, tá? E se não me engano, esse aqui ele não tem o GPS nativo, ele é só funciona pelo Android Auto, então ele tem uma nova central multimídia, muito legal, mas não tem essa possibilidade de você visualizar o mapa aqui no painel, no cluster central do motorista, tá? Acho que realmente eu achava muito bonito aquilo, que a gente vê às vezes assim nos Audi, né? Audi A3, Audi A4, Audi TT, até mesmo alguns Polo, alguns Virtus, Highline tinham isso e agora não tem mais. Eu ouvi falar até que é uma coisa assim que dentro do grupo Volkswagen foi decidida que seria uma exclusividade dos Audi, né? Que só os Audi teriam esse mapa ali no cluster central do motorista, né? E que para os Volkswagen o mapa ficaria restrito à multimídia. Tá bom, pessoal? Então é um detalhe, não que seja uma grande falta desse carro aqui, mas realmente é um detalhe em que se perdeu, né, do Jetta GLE anterior para esse aqui. Agora, o único ponto, pessoal, que eu diria assim que tá errado, que não poderia ter, que realmente faz falta nesse carro aqui, seria o quê? O que seria? O que vocês acham assim que realmente eu acho que está incondizente com o carro, incondizente com o que a gente tem no mercado, com a faixa de preço? Lembrando que em compensação, esse carro tem até itens surpreendentes, né? Não é só o desempenho desse carro que é surpreendente, lembrando que ele tem 231 cavalos originais, 35 kg de torque, é o famoso motor 2.0 turbo EA888, que aliás é um motor assim em que no mercado existe uma grande facilidade de customização. Então você consegue aqui com o Stage 1 chegar a mais de 300 cavalos, um Stage 2, né? Já se consegue aí chegar em torno de 330, 340 cavalos. Se você quiser trocar a turbina dele, colocar uma turbina maior, também é muito fácil, essas peças são muito disponíveis no mercado. Existem muitas oficinas especializadas que conseguem, por exemplo, fazer um Stage 3 aqui, né? Trocando a turbina, aumentando a turbina dele. E aí o bichinho vai ficar aí com uns 400 cavalos. Isso realmente chama muita atenção. Mas mesmo no padrão original aqui, como esse aqui, 231 cavalos, já é um desempenho surpreendente. Mas não é só o desempenho desse carro que é surpreendente, né? Eu diria assim, um item que é bem interessante, que não é comum a gente ter nos carros aí disponíveis do nosso mercado, é o aquecimento e resfriamento de banco. Olha só, esse carro aqui ele não tem só o ar-condicionado digital de 2 zonas, mas o banco, tanto do motorista como do passageiro, ele pode ser aquecido e também ele pode ser resfriado. Tanto aquecimento como resfriamento tem 3 níveis aí de intensidade, tá? Então muito legal. Fora ali que ele tem um sistema auto-hold, né? Esse câmbio DSG de 7 marchas, super moderno, com funcionamento rápido e suave, freio de estacionamento eletrônico, etc. Então ele tem itens assim que são até surpreendentes, que até cedem. Mas tem um item que eu acho que realmente faz falta, pessoal, nesse carro aqui, pelo que eu andei avaliando dele aqui com a permissão do proprietário. É o rebatimento dos retrovisores. Como pode um carro nesse valor, 240 mil reais, né? Acho que em torno de 245 mil reais hoje esse carro, estou gravando esse vídeo em junho de 2024, você fecha o carro e ele não tem a opção de rebatimento dos retrovisores, nem fechando, nem controle manual, nada, não existe, né? Para você rebater aqui o retrovisor, tem que chegar no carro. E olha, ele tem até o sensor de ponto cego, né? Muito legal, muito prático, mas para rebater é manual mesmo, tem que puxar assim e dobrar o espelho. Como é que pode, né, não ter isso? Tem carros bem mais baratos aí no mercado que tem essa opção de rebatimento do retrovisor. Bom, para que serve o rebatimento do retrovisor?
É um item bastante prático, tá? Para quem estaciona em garagem apertada, por exemplo, né? Ou num estacionamento comercial, ou lá na garagem do seu prédio, da sua casa, né? Que é mais apertado. Então você conseguir dobrar os espelhos eletricamente, né? Por meio do controle da chave, ajudaria bastante. E outra coisa que eu também acho muito legal, né, pessoal? De ter essa opção de rebatimento dos retrovisores é que quando você sai do carro e fecha ele, aí depois de uns instantes talvez você queira dar uma olhadinha, né? Fica aquela dúvida, será que eu realmente fechei o carro? E aí você dá uma olhadinha para o carro, ele está com os retrovisores fechados, e aí você confere dessa forma no visual que o carro realmente está fechado. Não é prático dessa forma. Eu tenho um Corolla e acho muito útil isso, né? Então eu fecho o carro, aí às vezes dou uma olhadinha lá, ele está com os espelhos, né, com os retrovisores fechadinhos, quer dizer que realmente está fechado, tá? Mas assim, olha, pessoal, eu diria que esse carro é muito fera, sensacional, é um carro esportivo mesmo. Como eu costumo dizer, quem compra um Jetta GLI está tendo o privilégio de comprar um carro que já nasce colecionável, né? Porque normalmente a gente fala de carro de coleção, um carro mais antigo, né? Mas o Jetta GLI é um carro que o cidadão compra ele 0 km e ele já vira um carro colecionável. Então eu acho que de todos os pontos aí que às vezes são mencionados, às vezes são criticados, né, como sendo faltas desse carro aqui, o único que realmente eu concordo que é inadmissível, né, seria esse fechamento, esse rebatimento dos retrovisores. Tá bom, pessoal? Então eu mostrei mais um pouquinho desse lindo carro Jetta GLI. Esse aqui é o 2023, que é igual ao 2024, né? Agradeço pela atenção de todos em mais esse vídeo. Um abraço a todos.